facilita a nossa compreensão. O Calixto já levantou o contexto, né? E eu vou colocar para vocês o contexto aqui, ó. Vamos lá? Contexto. O ano passado os pastores aqui fizeram as estações, né? E as estações da vida pastoral. Eu trabalhei desse contexto, ok? Então, o que você tem aqui? Você tem o que eu chamo de eixo, tá? Esse eixo é o que eu chamo de vocação, se você preferir, uma palavrinha mais bonita, trono. O que aconteceu na verdade? Davi está fora do eixo, ok? Porque é aquele momento que ele está fugindo de Absalão. Absalão vem como rolo compressor, Luiz. Atropela todo mundo. Davi tem que fugir. E aí ele começa um processo que a gente chama de estações. São um total de 7, tá? Ele vai... Os especialistas dizem que possivelmente ele escreveu esse salmo da segunda para a terceira estação, tá? Os especialistas entendem que pode até ser que ele escreveu esse salmo quando ele estava até na quarta estação. São 7 no total, tá? Então, é um salmo belíssimo para a gente olhar como é que é viver a coerência das incertezas, né? O ambiente que ele estava vivendo era de incerteza, não é de certeza. Então ele está sendo coerente com a realidade. O salmo é construído em cima disso. É lógico que individualmente ele está confiante em Deus. Nós não estamos tratando dele, nós estamos tratando da circunstância que o salmo foi produzido. Tudo bem? Sim. Vamos lá. E aí ele começa, se vocês olharem cuidadosamente aí, ele começa dizendo o quê? No versículo 1, Senhor. Perceberam? Amém? Pode ler? Não, eu vou só pontuando aqui, ó. Ele diz, Senhor. Aí ele observa que ele tem uma palavrinha ali que é um verbo, né? Como tem o quê? Crescido. O quê? O número dos meus adversários, ou seja, porque as pessoas estavam se alinhando cada vez mais a Absalão e o partido dele diminuindo, igual o PSDB. Diminuindo, e os outros partidos aumentando. Ele diz, pô, mas só cresce o adversário lá, e aí a popularidade do Lula só cai. Você viu? Rapaz, o mundo a história é perversa, né? Ninguém se sustenta. Ninguém sustenta. Por exemplo, hoje, há 10 anos atrás, mais ou menos, você tinha o maior jogador das últimas décadas, que era o Neymar, né? Voando no Santos, né? Foi para o Paris Saint-Germain. Hoje, né? Porque já passou. Porque já passou. Ninguém se sustenta, é isso. Tá? Ó, o Luiz está aí, bonito. Bonito é minha cortesia. E tal, etc. Jovem, fazendo gracinha. Daqui a pouco vai ficar igual o pai. Acabou. Percebeu, gente? É isso que Davi está observando. Vamos lá, continuando. E aí ele ainda ainda dá nome aos bois. Toninho, ele diz, são muitos, são numerosos. O que faz o quê?
É? E aí ele continua: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Ou seja, esse era o discurso que estava correndo nos corredores do palácio, na rua. E Davi tinha contratado o Ibope. Vocês acham que ele fugiu? Fugiu porque ele, eu vou fugir, que é legal fugir. Não, ele viu que ele tinha perdido. Ele tinha perdido. Você vai ficar lá fazendo gracinha? Daqui a 2 anos, se o Lula perceber que tá. Você acha que ele vai se candidatar? Só se for tonto. Não vai, gente, porque o Davi é esperto. Então, estão percebendo a lógica? Se você lê o Salmo não no contexto, você não entende nada. Não entende nada. Vamos lá. O 3, já lemos o 2, né? Aí ele joga aqui o que o crente é fogo, né? Com crente ninguém pode. Porém tu, Senhor, és o meu escudo protetor. Ele está lascado, viu, gente? Deus que é o escudo, ele está lascado. Não mistura as coisas, tá? É igual o camarada dizer, eu estou numa cidade rica, mas você não tem um centavo no bolso, miserável. Qual a diferença que faz? Ele está dizendo, Deus é o meu. Mas você vai se ferrar. E essa leitura é legal para a gente ter. Porém o Senhor é meu escudo protetor, és a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo... e agora ele está dizendo, com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, ele assim, eu me deito. Esse salmo foi, segundo essa declaração aqui, foi escrito vespertino, né? Que é isso que fala, né? No começo da noite, final da tarde. Ele diz assim, só que ele não tinha, Luiz, nem onde dormir. Lá no relato lá de 2 Samuel, ele ia vagar pelo deserto. Dormir nas cavernas. Ele diz, mesmo assim, eu vou deitar e vou dormir. E ele deitou e dormiu. O cara confiante, né? A vida estava difícil, mas ele... Então, o que é bonito aqui, Toninho? É que ele descreve a realidade, ele descreve Deus e descreve ele, a confiança dele. Tudo bem? Perceberam o raciocínio? Você tem 3 descrições, tá? Eu vou tirar aqui que é só para ilustrar, tá? E aí você vai perceber que Davi é o crente. Gente, nem sempre o crente tem essa capacidade de Davi. O cara continua crente, mas não tem essa capacidade de... Ele pode até descrever a situação caótica, mas na hora de descrever Deus, ele tem um monte de dificuldade, de disfunções, e ele pode descrever Deus de maneira equivocada. E ele, descrevendo Deus de maneira equivocada, ele pode se descrever de maneira equivocada. Ok? Então, só para vocês entenderem aqui o que ele coloca no salmo, as ênfases. Eu não coloquei aí, tá? No material. Então ele faz o quê? Ele descreve primeiro a situação, ok? Não, ele descreve a situação, é realístico, ele não fica dizendo, não, está amarrado. Não, eu tenho muitos inimigos, está crescendo, estou ferrado, meu negócio vai fugir. Ele descreve, tá? Aí ele descreve Deus, muito bonito a maneira como ele descreve Deus. Ele vai chamar Deus do quê? Escudo. Já pensou?
E aí ele descreve a si mesmo. Essa descrição a si mesmo, Newton, a parte mais bonita que eu acho é a parte dele deitar e dormir. Essa é a parte, porque ninguém deita e dorme. É a única coisa que tinha. Tu tinha perdido tudo mais. Né? Você viu? E é fabuloso, fabuloso esse salmo. Porque parece que tem um entendimento aqui, né, que ele podia fazer mais nada, sobrava isso, né? E o Toninho levanta um negócio muito interessante. Olha como diz o versículo 6, ó. Não tenho medo. Aí ele vai dizer, aqueles inimigos que estavam crescendo, agora ele vai chamar do quê? 10 milhares. ele tem até os nomes. Ele diz, eu não tenho medo. E aqui não tem nada a ver com pensamento positivo. Porque ele vai dizer, foi Deus que me chamou, me colocou no eixo, se ele quiser me... Ele já falou isso lá no relato do... Quiser, o problema é dele. Eu não tenho medo porque não foi eu que me rebelei, eu faço parte do grupo do Salmo 1. Interessante. E Giovanni, para mim, um dos caras mais crentes da Bíblia, apesar de ter umas histórias malucas, né? É Davi. Davi é um camarada que me impressiona. É hora dele desistir de tudo, o bicho está seguro em Deus. É uma confiança impressionante. E aí ele termina o versículo dizendo o quê? O que toma posição contra de todos os... Se você poderia dizer assim, de todos os partidos, ele tem gente da família dele contra ele, tem amigos dele contra ele, que é o Aitofel, de todos os lados. Então um cara que tem tudo para desistir, dar um chute na mesa, se enforcar lá onde está, acabou. Então esse crente é impressionante. Gente, isso é fato. O próprio filho, obrigado por todos os lados. E como é que termina ali o versículo 7? Leia, por gentileza, Giovanni. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Gente, vocês... Quebra o queixo tudo e arrebenta os dentes dos ímpios. Não é forte isso? Ele está dizendo que o filho dele e o grupo que se rebelou, que se juntou à rebeldia, ele está chamando de ímpio. Ele está dizendo que tomaram aquele caminho do Salmo 1, perceberam? E que o final... Ele está dizendo assim, Deus, esse negócio de julgar as pessoas não é comigo. O que é comigo é fugir, eu já fiz a minha parte. Agora é com você. Eu vou só orar porque eu sei que, você quer minha opinião? Arrebenta eles, né? Você que vai ficar feio na foto. Se você orar, aliás, ler o texto com esse olhar da descrição das três situações, gente, é algo fabuloso. Nem querendo proteger o salão, nem quebraram o queixo dele. Você entendeu? Amém? Pegaram o raciocínio? Agora dá uma olhadinha no que eu escrevi, que está bem escrito. Olha aí, ó. Vamos lá. Você tem a realidade ali em cima, correto? Ok? E eu faço uma perguntinha. No versículo 1 e 2, Giovanni, eu coloco assim, num beco sem saída, tudo bem? Que é a descrição da...
Tá? Aí do outro lado eu coloquei esperança ou desespero? Versículo 4. Se você perguntar para o Luiz vai dizer que é desespero. Não é. Lê-lo, o versículo 4. Não é desespero. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Então, no caso de Davi, não é desespero. É esperança. Desespero é ele fugir, mas agora não. Agora ele está orando, porque ele está baseado numa rocha, em algo firme. Então não é desespero. Eu nem penso que é esperança, mas aí está a impressão de certeza, né? Sim, sim, sim. Aí dentro disso, eu fiz uma belíssima explicação sobre o que a gente está falando bem de Davi, que é o que eu chamo de fé ativa. Na verdade, ele tinha uma fé ativa. Eu não sei quantos de vocês, mas eu não tenho uma fé ativa. Vocês têm? Que é raro. Porque uma coisa, tem gente que tem pensamento positivo e não é fé ativa. A fé ativa, ela não muda a coloração, independente da circunstância, porque ela não está baseada em mim. Ela está baseada... Deixa eu explicar porque o Newton não entende essas coisas. Pronto, você matou a pau. O próprio filho, ele levando... Aquilo é fé ativa, levando o filho, ele ia sacrificar, ele disse, não estou nem aí. Vamos lá. O Novo Testamento tem... O Novo Testamento tem 3 virtudes. Ó. Só um raciocínio aqui para vocês. Ó. O Novo Testamento tem 3 virtudes. Vocês vão ouvir muito sobre isso, tá? Não se preocupe, não. A primeira virtude, que é o que o Luiz não tem e o que eu não tenho, é fé. Ok? A segunda é amor. E a terceira é esperança. Vamos lá. Onde eu quero chegar? Vamos lá. Presta atenção o que é fé ativa. Porque o que o Calixto tem não é fé ativa. Né? Aí, ó, já quer inventar coisa aqui para me confundir. A fé, Advenil, tem a ver com o passado. O amor tem a ver com o presente. E agora só os corintianos. A esperança com o futuro. Ok. Vamos lá, vamos resolver isso. De trás para frente. Esperança tem a ver com o futuro, que tem a ver com a eternidade. A esperança nunca olha para o presente, ela olha para o futuro. O amor é porque eu tenho que lidar com Advanil, com Luiz, com Walter. Muito amor, porque os caras são xarope demais. Gente. Olha, ela balançou a cabeça lá. Aí é preciso, porque a gente tem que lidar no dia a dia uns com os outros, é um amor. Agora, a esperança tem a ver com o passado, porque tem a ver com o evento da cruz. Fé ativa é que se baseia não em mim e não no humor. Não muda nada o quadro, Toninho. Não depende de circunstâncias. Não, isso. Gente, por quê? Se baseia na cruz. Por exemplo, quando a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, se você for perguntar isso para os grandes nomes aí, que faz gracinha por aí, pensamento positivo, coach, eles vão falar do pensamento positivo. Não creia. Não muda nada, porque não é... Gente, isso não muda a circunstância. O justo viverá pela cruz. Muda tudo. É isso que Davi tem. Quando eu falei que não tem, é só para provocar. Eu e o Luiz temos. Porque
A gente vai morrer pobre, porque prosperidade material não tem nada a ver com fé. Você entendeu? É a questão de destino. Entendeu, Calixto? Confundiu mais ainda, Nilton? Não, se o Nilton entendeu, acho que todo mundo entendeu. Boa. Olha. Não tem nada a ver com essa fé de prosperidade. Sim. Gente, eu acho que eu dei uma geral aí, clareou Agora você lê o Salmo com as informações que está aqui, aí as coisas ficam mais palatáveis, tá? Você diz, tá, mas qual o âmago dos Salmos? Você dê o nome que quiser. Eu acho que o âmago são as 3 ênfases. Descrição da realidade sem negar. Ele é muito realista. Dá nome aos bois. Tá difícil o negócio, gente. Eu não aguentaria 10% daquela situação. Ele descreve aonde ele se baseia e diz que tudo que ele faz na sequência não é baseado nisso aqui, é baseado nisso aqui. Forte, né? Agora vamos ver o outro ângulo, Toninho, que é o Salmo 4. Vamos lá? Toninho, quando você chegou, eu já tinha dado algumas explicações. Se eu fizesse o material com frente e verso, ia ficar um catatal assim, que são 170 páginas aí. E eu tentei resumir, coloquei frente e verso para não ficar muito grande. E são 2 apostilas. Essa daqui vai até o meio do ano. Encontro mensal, se eu fizesse uma só, não abarcava, não tem... Entendeu? Tá. E aí, para facilitar, eu coloquei no final de cada capítulo um espaço para anotações. Para a gente colocar, você elaborar o seu sermão, fazer suas anotações extra. Nem todos os salmos, mas para os pastores, eu pessoalmente, quando trabalhava com gabinete, quase sempre eu dava minhas orientações baseadas no salmo. Era lindo, eu lia o salmo durante 7 minutos, no máximo 10, e perguntava para a pessoa, o que isso tem a ver com você? Lógico que eu escolhi o salmo, depende da situação. E a segunda pergunta é o seguinte, o que você vai fazer com base na orientação dos salmos? Então, ele saiu com o estudo bíblico pronto, uma direção. Eu amava usar os salmos para aconselhamento. Tá? Eu faço, por exemplo, devocionais nas empresas, várias empresas na cidade. Eu só uso. Oh, poxa, que fabuloso. É maravilhoso. Olha. O verdadeiro aconselhamento não é você dar as respostas prontas, fazer o cara Sim, pensar. Tá? Porque tem gente que chega assim, quando o pastor canta para ele, pastor, o que o senhor fala? Uhum. Eu não falo assim o que eu acho. É. O que você Boa, boa. Boa mesmo. Você manda o miserável lá, cara do Pierre, lá. Aí você manda o miserável sair do serviço lá, baixar o herói, ele sai, depois vai procurar outro, não dá certo. É o pastor que fala. Vixe, aí não dá, né? Foi os seus ataques que você. Não, pode falar que sou eu mesmo. Vamos lá? Vamos lá no Salmo 4? Olha aí, o Salmo 4 não é diferente. O Salmo 4 está culminado por 3. Um foi escrito à noitinha
e o outro pela manhã. Você vai encontrar já. Vamos entrar aqui no Salmo 4, mas antes disso, eu queria que você lesse o título. Qual é o título aí? Confiança em Deus na angústia. Não, cara, o do... Então, eu coloquei lá, entre aspas, porque o lá pode ser qualquer lugar, desde que eu tenho afeto, tenho proteção, você entendeu? Teve um autor, não sei, Giovanni, se você já teve acesso ao livro dele, Larry Kleber. Toda psicóloga deve conhecer ele. Ele escreveu 3 livros. Não, ele escreveu mais, tá? Mas quando ele veio no Brasil, ele veio fazer, pelo menos quando eu assisti ele escreveu um livro chamado Conexão. Ele escreveu outro livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra. E a tese dele é o seguinte: para você ter esse lugar mais seguro da Terra, você tem que ter conexões. E aí, ele escreveu um terceiro livro chamado Conversas da Alma. Qual a moral da história? Para você ter uma conversa livre da alma, de cura, você precisa estar no lugar seguro. E para você estar no lugar seguro, protegido, um lar para a tua alma, você precisa ter conexão. E a gente vê isso em família, né? É interessante, quando está uma coisa desajustada, né? E esse salmo, ele levanta essa questão aqui: qual é o meu lugar seguro? Porque o lugar seguro poderia ser a igreja, mas não é. O lugar seguro poderia ser a família, mas necessariamente não é. Às vezes é um inferno, você tem que sair dali, porque senão você vai se ferrar. O lugar seguro é qualquer lugar onde eu sou aceito, amado, protegido. Eu fiz aniversário dia 7 e eu vi um áudio de um cara que me mandou. Eu conheço esse camarada há uns 20 anos. Ele foi na minha casa num dia de churrasco. E ele não parou de ir, o filho da mãe. Só que só vai no churrasco. E ele confessa para todo mundo. Ele disse: o Josa, em uma linguagem minha agora, me deu esse lugar seguro. Entendeu? Aí ele foi para o ministério, hoje está na Alcance, né? Pena que está naquela igreja, né? Do Luciano Subirá, tá bem, é um pastor lá, né? Produzindo, né? Mas ele disse para todo mundo. E ele gravou o áudio e falou isso. Todo ano ele fala. Mas para ele é verdadeiro. Interessante, né? Para ele é verdadeiro. Quer dizer, a minha casa, demos esse lugar seguro, de proteção. Interessante, né? Às vezes a gente faz sem querer não, sem pretensões, né? Vamos lá? Vamos olhar aí rapidamente o primeiro versículo. Olha como é que ele começa. Responde-me quando, ó Deus, da minha... O quê? Na angústia, tu me deste alívio. A angústia, você já sabe o que é, né? É aquela descrição dos adversários, da fuga, você entendeu? Não sei se a Léa estudou um autor, que talvez não, porque não tem a ver com a área dela, chamado Søren Kierkegaard. É um dinamarquês, é um filósofo, teólogo, né? E ele definiu angústia como sendo o pecado. Depois ele escreveu um livro chamado Desespero Humano. E aí uma vez, não vou falar o nome, um ateu perguntou para um pastor, não vou falar o nome do pastor, que vocês não gostam dele, né? Perguntou, a angústia, o ateu perguntou, a angústia é um meio para encontrar Deus? E aquele pastor disse assim, é um único meio. E eu concordo com
camarada. As abençoado, filha de uma égua. É o único meio, a angústia. Mas a angústia no sentido dessa convicção de pecado, essa miserabilidade constatada. É isso que o Salmo... Né? Sim. Entendeu? Na minha angústia, tu me deste alívio, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar minha glória em vergonha? Ele está falando agora com os rebeldes, né? Aqueles que tomaram o trono dele. Tudo bem? E ele disse, poxa, eu tinha minha glória, vocês de graça destruíram. Dá dó, né? Não dá? Você sabe que tem... que legal. É interessante, Giovanni, quando você... Vamos supor, o Advanil, ele tem muitas coisas que são injustiça que fazem para ele. Que ele não deu motivo. E mesmo se desse motivo, o Luiz não tinha motivo nenhum para perseguir ele. O que o texto está dizendo é que o que Davi está dizendo, ele diz, pô, tudo bem, eu errei, mas isso não justifica vocês, em nome do meu erro, me pisar. Porque os teólogos dizem, aliás, o Caio Fábio tem um sermão, o drama de Absalão, você chegou a ouvir? O drama de Absalão, e ele coloca a culpa em Davi. Eu tenho dificuldade, eu sei que Davi deu umas pisadas, tá? Foi as consequências do pecado dele, mas quem não tem? Isso não dá o direito das pessoas. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo bem, gente? Porque senão a gente vai punir todo mundo. Agora vocês vão punir o Lula, não votando nele. Cara tão legal. Vamos lá. Continuando aqui. Até quando? Agora presta atenção aqui. Olha a frase. Eu vou pedir para o Giovanni ler essa última frase na tradução dele, do versículo 2. Olha a última frase do versículo 2. E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ou todo o versículo? Não, tá bom. Você sabia que vaidade e mentira é a mesma coisa. As duas coisas são vãs. O que ele está dizendo? Ele diz que vocês estão acreditando na mentira. Eu não tenho motivo para ser expulso. Eu sou colocado no trono, eu sou rei, foi Deus que me colocou. Pegou no raciocínio? Então, vaidade é coisa vã, eles estão pegos em mentira, em discurso, em narrativa. Você entendeu? Tudo fruto, as psicólogas sabem disso, né? Tudo fruto dos traumas. No Brasil nós temos um trauma, não estou dizendo que os militares não pisaram na bola, né? Mas pronto, daqui a 1000 anos a turma antimilitar vai estar massacrando ele por causa de 20 anos de ditadura. Você entendeu? Eles vão pagar além do que deveria, até a 5ª geração. Se o Brasil tiver... Jesus não voltar, o mundo não acabar, daqui a 100 anos, os filhotes dos ímpios, lá do Salmo 1, que estão educados, e eles vão estar querendo se vingar. Sabe, aquela pessoa que vai para a cadeia, passa 30 anos e paga, mas para mim não pagou. É isso que Davi está dizendo aqui. Porque vocês acham que Absalão agiu sozinho? Não, teve um apoio das pessoas que guardava rancores profundos, que era amigo do partido do Saul.
Está ali pertinho, gente. Não fazia muito tempo que Davi tinha assumido o reino. Amém? Agora eu queria... Bem, aí tem bastante coisa ali na sequência que vale a pena ser observada, vai até o versículo 8. Mas, olha o que diz o versículo 8. Lê aí, pastor, o versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Você entendeu? É a mesma declaração lá do 3:4, lembra? Se você voltar lá no 3:4, é o mesmo cara que está dizendo, apesar de tudo, eu dormi bem. Eu consigo. Ninguém toca no meu sono. Ninguém toca no meu sono. Eu trouxe um pequeno esboço para vocês ali, só para efeito de constatar, um esboço simples do Salmo 4. Você tem acharam aí na página 11? Amém? Então diz assim, uma oração por socorro, porque o versículo 1 é uma oração por socorro. E essa oração é a certeza de que Deus ouve nosso clamor, se espalha em todos os salmos, né? Uma coisa. Depois, uma confrontação aos opositores, ele deixa bem claro essa diferença dele para os opositores. Ele diz, Deus, não me confunda, eu sou o cara, o justo, que pegou o caminho lá do Salmo 1. E ele chega no versículo 4, que eu vou ler o versículo 4, e é uma espécie de conselho. Tremam de medo e não pequem. Consultem no travesseiro o coração e sosseguem. É uma espécie de um conselho que ele está dando. Ele diz, é assim que eu ajo. Quando eu deito, apesar do desconforto, fugindo, mas eu sei que eu não tenho culpa no cartório. Quer dizer, tenho, mas faz parte da contingência. Decisão, o pastor, o camarada sai da igreja e ele tem a coragem de dizer, pastor, não dá mais, né? Não tem essa... o pastor não pode fazer nada, porque ele tomou decisões administrativas. O tempo aqui acabou. E aí você vai fazer o quê? Vai voltar no tempo? Você precisou tomar decisões, é igual na sua casa. Tomou decisões, tem que tomar. Aí, o filho, vai te lascar então. Você viu que situação... E na igreja é muito comum isso. Muito bem. E a última coisa que vocês já viram e que não precisa repetir é uma expressão de confiança, né? Ou se você quiser, a fé. Fé. E aí volta a dizer, fé passado. Ele não está firmado numa confissão positiva. Ele não está firme em crenças doutrinárias. Não, ele está firme num sujeito histórico, real, tá? Só para ajudar vocês nessa construção, aqui é a cruz, tá? O pessoal que viveu aqui, o Antigo Testamento, e o pessoal que vive aqui, que somos nós. Todos eles são salvos por aqui. Esses foram salvos olhando para lá. Você entendeu? Olhando para frente. E aí, Edvanil, o Hebreus 11 termina dizendo que eles morreram sem ver a promessa. Mas eles morreram crendo
Na promessa. Então eles morreram salvos. De modo que, quando Jesus vem, morre e ressuscita, vai buscar eles que estavam numa condição de cativeiros, esperando, mas estavam salvos, numa gaiolinha lá. Não sei se é assim. Estavam lá, levou cativeiro. Aí, nós não, nós estamos aqui. Então nós somos salvos pelo mesmo poder, pela mesma fé. A fé é a cruz. Por isso que Hebreus vai dizer assim, olhando para trás. Nós olhamos para trás, eles olhavam para frente. Por isso que diz assim Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, sem Jesus. Tem um texto aqui de Timóteo, que ele vai falar o seguinte, Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. Timóteo 6,12. Milita a boa milícia da fé. É uma jornada. É uma jornada. O que o Toninho está colocando é que em Hebreus, pegando emprestado o texto lá, e Hebreus fica mais claro, a fé é Jesus e é uma jornada. E quando diz assim, Jesus é o autor e consumador. A pergunta é o seguinte, mas não havia fé antes de Jesus? Então ele não é o autor, se havia. Não, ele aqui, ele deu um padrão. Ele é o autor e consumador porque ele virou um militor e virou um referencial para qualquer crente. Qualquer era. O Hebreus, o que o Hebreus estava fazendo? Eles começaram a jornada aqui, aí estava desviando, voltando para o judaísmo. Aí o autor vai chegar para ele e dizer, não, vocês não abandonam, olhem para Jesus. Legal, né? Pegaram o raciocínio aqui, só para a gente não... Sim, sim. Eles não conseguiram lidar com essa figura de Jesus encarnando Deus, né? Eles não tiveram capacidade de virar essa chave, até hoje. Que se lasque também. Não giraram? Eles creram. Não creram. Não, eles não viraram a chave. Por isso que o Evangelho de João tem 42 vezes a palavra crer. A palavra crer em João é acolher. E eles não creram. Eles não acolheram Jesus. Por isso que João fica se debatendo, contando... Depende da... Permitiu. Para que abrisse a dispensação da graça. Para apagar das luzes. Eu não creio muito nisso, não, mas tudo bem. Só você acreditar. Eu sei, o Calixto está falando, ele acha que é automático, ele defende, ele é da linha mais da Neuza Tioca. Ele aprendeu com o Geloilson. Eu vi lá em Israel assim... Olha, ó, já vem humilhar a gente. Mas eu vi muita religiosidade, sim, mais religiosidade que negócio eles, não é? Não tem o comércio. O cara está crendo, parece que eles seguem um rito, negócio. Mas voltando, ó, vocês têm que ouvir o Newton falando, que o Newton fala, vocês não prestam atenção, gente, né, pastor? Ó, 42. A palavra crer. Tem hora que tem sinônimo, mas é 42 vezes. E a palavra perseverar em João 14, 12 permanecer. Permanecer. Só no 14. Só no capítulo 14 tem 12. No 14 ou é no 15? 15. É no 15. Perdão, 14, 15, no 15. Quem tem mais fé? Quem não viu nada e crê ou quem viu e crê? É o Newton que sabe dessas coisas. Mas
só voltando, o Newton falou assim, ó, Jesus é ou crê nele ou está lascado. Os judeus, eu não acredito nessa salvação automática. Não existe... Ou eles aderem a Jesus, ou não tem opção fora de Jesus. É isso que o Newton quis dizer. Eu estou só protegendo o Newton, você ficou com raiva dele, que ele discordou de você. Gente, vamos pelo menos mais um. Vamos pelo menos mais um salmo aqui? E talvez eu dou uma palhinha no... mas é que a gente começou quase 10 aqui. Mas não se preocupa não, pastor, você pode sair. Vamos lá. Gente, eu peguei o Salmo 5 e eu acho que você deveria dar uma atenção muito especial para o Salmo 5, que é um salmo que eu nunca vi uma pregação sobre o Salmo 5. E eu captei, Giovanni, o tema baseado no Philip Yancey. O Philip Yancey tem um livro, vocês podem puxar lá, livro do Philip Yancey, A Dádiva da Dor. Muito legal. Eu não quero ter dor, Deus me livre, dor é uma coisa horrorosa. Mas o Philip Yancey vai desenvolver como a dor é uma bênção. Eu gosto nos outros. Tá? Mas vamos lá. Eu não estou lembrando. É verdade. É verdade. Olha, talvez eu não tenha lido do C.S. Lewis. Olha, que legal. Principalmente com relação ao luto, né? No caso dele. Olha, muito legal, hein? Agora, veja bem, eu queria que vocês olhassem aí. Qual é o título? A Dádiva da Dor. O título do livro é O Problema do Sofrimento. Sim, legal. Você já leu? Eu não li esse, eu não li. Boa, ótimo. Gente, eu estou sem internet, tá continuando aqui sem, mas eu queria, Giovanni, já que eu estou sem aqui, por gentileza, ler os primeiros 2 versículos. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Deve ter o 3, pode ser? De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Legal, né? Lindo. Legal. É belíssimo porque o que ele vai descrever, depois do versículo 3, é uma dor, que a gente chamaria de sofrimento. E lembre, gente, que o sofrimento faz parte da condição humana. Ok? Se vocês querem entender um pouco disso, tem várias literaturas que ajudam, mas tem uma autora, uma judia, chamada Hannah Arendt. Hannah Arendt, ela escreveu um livro grandão sobre condição humana. Eu gosto de ler mais o Soren Kierkegaard, porque ele é meio deprê. E os deprês são as pessoas malucas, para falar mas, enfim, faz parte da vida a dor. Eu fico com dó quando assisto aqueles vídeos daqueles animais que vai beber a água lá na selva, e aí o jacaré... dá um dó, eu digo, não tem ninguém que livre esse... Aí pronto, já era. Ou a onça correndo atrás Rapaz, dá uma dó, a gente torce sempre pelo mais fraco, né? Mas faz parte, gente. Faz parte. O Nil já está com muitas dores aí, devido à idade. Quando faz ciclismo, né? Onde tem muito ciclismo, né? Atleta. Então, qual que é? Eu vou, pela primeira vez eu vou ler alguma coisa que eu escrevi aqui, porque o que escrevi é para vocês, né? Não preciso ficar falando o que eu escrevi, tá?
o segundo parágrafo. Ou, se você quiser, para entender melhor, o primeiro parágrafo diz assim: o Salmo 5 surge no contexto histórico descrito onde o tom de lamento é devido à debilidade física e emocional. Seu apelo ao Deus compassivo pedindo ajuda, expresso o desejo de sair da inércia. Expressa, né? Corrija aí. Expressa. Esse momento vivido por Davi é extremamente penoso, perigoso e desconfortável. Você entendeu? Ele tá... Aí, o semblante do salmista revela o quê? Um coração desanimado, que eu estou chamando isso de buraco emocional profundo e escuro. Eu tenho um amigo que ele está num processo depressivo, vocês são psicólogos, vão entender, de uns 12 anos. Aconteceu 2 fatos com ele. Ele foi tirado de um cargo, era um cara vibrante, a melhor pessoa que eu já convivi. Uma pessoa vibrante. Aí ele foi tirado de um cargo de maneira muito chata, né? E segundo, ele tem uma filha única e ela ficou mãe solteira. Gente, qualquer situação com qualquer um de nós, a gente lidaria bem, mas ele não lidou. Ele entrou num processo de depressão. A época mais aguda, eu levava ele para o psicólogo e ia junto. Eu tinha que ir junto. Quando a coisa pega, a esposa dele, muito amiga da gente, né? Josa, como é que você está? Você está onde? Vem passar um tempo aqui com teu amigo. Há 2 semanas eu fui lá, cara, eu fiquei tão triste. Ele é pastor de uma grande igreja. O imóvel, compraram recentemente de 5 milhões. Pensa num imóvel. Quanto vale um imóvel desse aqui? Vale nada, né? Mas, né, se fosse nós, faria qualquer coisa. Mas a grande verdade, nem isso animou o cara. Eu cheguei lá na igreja dele, tudo... Ele é o pastor? Tudo assim... Não é aquele cara que eu conheço, ativo, criativo. E ele sempre fala: Josi, eu quero aposentar. Ele já aposentou. Ele não tem nem minha idade, ele tem 50 e poucos anos, mas ele já parou. Então, é o cara que está lidando com uma dor muito forte. Uma dor... Sai de uma situação dessa. Você entendeu? Eu estou colocando isso para dizer que... Aí, o quadro lá embaixo é um discurso dirigido para Deus. O discurso dele é dirigido para Deus. Você entendeu? O discurso dirigido para Deus, esses primeiros versículos você leu. Pode ver que ele está... Falando com Deus. É assim? E aí, quando ele chega, eu vou pedir para novamente o Giovanni ler agora o versículo 4, 5 e 6... Olha como é que ele... Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Então, se vocês olharem o discurso para Deus... deixa eu perguntar aqui, alguém de vocês já leram as Confissões de Santo Agostinho? Alguém já leu? Eu já li trecho. Trecho, eu também... É um texto bem sofisticado, né? Mas o que me chama a atenção, Giovanni, no livro, é que é uma oração. Ele está falando para Deus. Bonito, eu sei que Agostinho escreveu numa boa hora, né? Ele está falando da conversão dele, a experiência que ele teve sobrenatural e tal.
Esse salmo, se você olhar do versículo 1 até o 3, ele está falando para Deus. O 4, o 5 e o 6 também para Deus, só que muda o assunto. O 4, o 5 e o 6, ele está falando agora do ímpio, do inimigo, que não vai dizer, ah, vem Deus, eu sei que esses... Eu sei, viu, Deus? E aí ele vai, então, fazer uma descrição do final, como tivesse a mentalidade do Salmo 1. Viu como o Salmo 1, os caras acertaram. E o Salmo 1, parece que os caras acertaram colocar no começo. É o início de tudo. Tá? E aí, gente, eu trouxe aqui na conclusão, eu queria que vocês observassem isso. Na conclusão, lógico que nós já lemos o 5 e o 6, mas na conclusão dele, o 5 e o 6 entra, ele diz que Deus não tem prazer nas pessoas más, e o conceito que ele está levantando aqui, Giovanni, que ele diz, eu não sou dessa turma má, e você tem prazer em mim, você não tem prazer nesse tipo de gente, tá? E do outro lado, Deus só tem prazer nas pessoas boas, que é o versículo 7, que diz assim, eu, porém, bem, só para pegar o gancho aqui, no 6 ele diz assim, tu destróis os que proferem mentira, lembra que mentira, gente, mentira não é isso que a gente faz hoje, né? Que é como é que fala? Um evento. Mentira no Antigo Testamento, especialmente nos Salmos, é uma filosofia. Assim, é um pensamento, é um estilo de vida. Não está falando de mentira, ação de um evento. Não está falando disso. De modo que, quando ele diz assim, tu destrói os que proferem mentira, o Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento, aí ele chega no 7 diz, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, do teu temor. Duas coisas aqui para vocês entenderem. Observem que o foco não é ele. Percebeu? O foco é a misericórdia. E o que você precisa entender de misericórdia? Misericórdia, achei grande, misericórdia. No Antigo Testamento, ela aparece como misericórdia, tá? No Novo Testamento, é a palavra graça. Entendeu? E que melhor desenvolveu isso foi um cara chamado Paulo, que é igual Jesus. Né? A graça de Deus se é manifestada trazendo salvação a todos os homens. Quando ele falou eu, porém, ele está individualizando a sua relação com Deus, mas ele não está dizendo que ele é o protagonista. Entendeu? Ele diz, eu, porém, pela tua misericórdia, sou o cara que tem acesso. Eu tenho acesso à graça, né? Ok? E aí ele termina, como vocês já viram ali embaixo, o justo e o injusto, não precisa nem entrar em detalhe. Ok? A bênção do justo, ele deixa clara no versículo 7, mas continua no versículo 8. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho. Novamente ele está dizendo assim, se depender de mim, eu vacilo. Então me arruma, me ajuda. Porque estou lascado, eu não acerto uma.
E é muito perigoso a gente, Luiz, achar... Vocês lembram que tem umas percepções que a gente, Walter, você que tem ano de igreja, que a gente diz que fulano é maduro, né? Eu sei que é maduro em relação aos demais, né? Mas ninguém está salvo. Com todo cuidado eu digo isso. Essas pessoas supostamente maduras, eu vou só acompanhando ela para ver o tombo. Porque toda hora que você se acha suficiente, já começou a cair. Essa é a leitura dos salmos. O salmista vai dizer assim, eu nunca sou protagonista. Você entendeu? Ele diz, endireita aqui, é por causa da tua misericórdia, me ajuda. Por isso que a gente vai na igreja todo domingo e às vezes 2 vezes por semana, para a gente ser orientado. Aquele sermão que a gente acha que não... E a gente ainda deu uma ofertinha lá. A gente ainda deu uma ofertinha lá para ajudar a obra do Senhor, não sei aonde. E a gente acha que não teve... aquilo teve uma contribuição. Aquilo abriu, aquilo educou, aquilo alinhou a gente. Você entendeu? Por isso que a gente tem que levar a sério essa questão da orientação, do discipulado na igreja. Você faz isso, né? No mano a mano, no grupo pequeno, porque você está alinhando. Eu tenho dificuldade com essas grandes igrejas, a malafaiazada, né? Você entendeu? Eu tenho muita dificuldade, muita mesmo. O meu filho pertence a uma igreja dessa, 12 mil pessoas, mas ele tem um grupo pequeno, tá? E eu fico pegando no pé. A minha filha pertence a uma igreja bem pequena, 200 pessoas. Eu digo, isso é igreja, o resto é... É complicado. Gente, só agora... Para dar uma luz ali e a gente começar onde a gente parou, no próximo encontro, eu fui bem mais devagar nesse primeiro, tá? Evitei um pouco do tecnicismo. Espero no próximo encontro a gente ser um pouco mais pontual, mais resumido. Mas deixa eu ajudar vocês a entender agora. Olha o 7, só para fechar aqui, ó. O 6, desculpa. Qual que é a pegada? Você percebeu? Ó, a dor do versículo do Salmo 6 vai gerar o quê? Desespero, que o Soren Kierkegaard vai chamar de angústia, que é essa eterna necessidade de Deus. O desespero humano é isso, não é desespero, amor, acabou, não. O desespero humano é essa eterna necessidade de Deus. Por que as pessoas vão no culto? Gente, eu vou na minha igreja e um dia eu fui pregar, estava chovendo, frio, eu falei, pô, mas o pastor me escalou só de sacanagem mesmo, cara. Não vem ninguém. Cheguei lá, a igreja estava cheia. Aí fiquei pensando, digo, rapaz, é porque eu vim pregar. Se eu não fosse pregar, eu não vinha hoje para a igreja, não. Não, eu pensei comigo. O que esse pessoal está fazendo aqui? Curitiba, frio, chovendo, frio mesmo. Aí eu preguei, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Aí eu falei, vocês são crentes. Eu não falei que não iria, né? Para não escandalizar ele. Mas no fundo, eu não... O que arrasta alguém para a igreja? Por isso que a gente tem que estimular, pastor. A gente tem que estimular. Porque o culto, a vivência, o grupo pequeno, para aquela pessoa é muito interessante, muito importante. Você entendeu? Ok.
Aí, essa ideia do... ó, o primeiro gráfico aí, eu passo rapidinho. Ó. O primeiro, ó, contexto de uma doença. Doença? Então, é possível, Luiz, que o cara estava o salmista estava desenganado dos médicos. E aí, o versículo 1, 2 e 3 é a descrição dessa doença. E o versículo 4, 5, o que é? O pedido por cura. Agora, olha o outro quadro. A vida no limite. Qual que é o limite? É a doença. Você entendeu? Aí, essa doença, Giovanni, trouxe o esgotamento emocional, que é natural. Tá? A minha esposa ia passar por um procedimento essa semana e foi cancelado. Mas eu vi como é que fala? A ansiedade, né? E aquilo estava acabando com ela. Tá? Mas pelo procedimento em si, né? Porque ninguém é de ferro, né? E o outro lado lá, além do cara ter esgotamento emocional, o que tem do outro lado? Você entendeu? E aí vai. Aí para o 7, vamos lá. Você viu que tá nada pode estar tão ruim que não possa piorar, né? A causa de um injustiçado. Quer dizer, aquele cara que está no Salmo, no Salmo 7, né, no Salmo 6, numa grave doença, agora ele é acusado, como Jó, é acusado que está em pecado. Gente, eu estou doente, né? Essa doença é porque você está em pecado. Eu digo, ô seu... Não pode crescer, né? Não, é isso, tá ok? Aí, virando a página, aí ele chega no Salmo 8, esse salmo é belíssimo. Tá? Esse salmo é belíssimo. Mas é o mesmo cara. É o mesmo cara. Agora ele... Essa majestade... Eu estou no 8 já. Estou só dando uma geral, mas a gente vai voltar nisso aí, tá? Você vai dar uma pincelada, né? Não, vou gastar o primeiro tempo. E aí, quando ele chega no 9, que é o último... Não, o último não, o penúltimo. Eu gosto desse Salmo 9. Gente, dá uma olhadinha neles. Né? Muito legal mesmo. Ele vai falar dessa confiança grata, né? Muito belo esse salmo. E ali no 10, na página 24... Frustração de uma alma. Volta tudo de novo. Ok. Só para a gente fechar aqui, ó. A maneira como eu andei no Salmo 1 é o padrão que eu vou andar em todos os salmos. No Salmo 1, 2 e 3, que eu fiz isso com muito cuidado, com muita clareza. Ali é o padrão, ok? Pode olhar que eu olhei para o Salmo, fiz o contexto todo, aquele é o padrão, tá? Como nós vamos andar, tá? E o próximo encontro, nós vamos assim... 20 minutos para cada salmo, eu dou o quadro, respondo pergunta. Eu vou começar a trabalhar assim. Por que eu não usei esse método aqui? Porque é o primeiro, né? Então não poderia já adotar um método pedagogicamente mais... Eu preferi ser mais discursivo, tá? Mas deixa eu pegar um e ir pulando assim, só para a gente ouvir pelo menos 3. Walter... Olhando não o Salmo A, B, C, mas o conceito geral dos Salmos. Qual o ponto que chamou sua atenção hoje aqui? Eu gostei porque essa ligação do Salmo 1 com o Salmo 2 a gente nunca faz, né? Que seja um salmo só. Sim. E mesmo pensando o 3 e o outros, 4 né? também. Eu achei muito importante isso aí. E você viu que o 5 e o 6, eles estão sendo... Às vezes tem mais ligações, né? Mas foi bom você colocar isso. Mas fica mais contextualizado, né? Advanil, o que você destacaria que chamou sua atenção
no geral. Gostei aqui que cada salmo tem o contexto histórico, Sua história, né? Isso ajuda bastante daí, a gente interpretar, entender. E é interessante que nós pegamos o exemplo do 3 e o 4. O que para você foi o ponto alto? Isso, o ponto alto. Eu me lembro da palavra que tem no outro texto, que diz: agrada-te do Senhor e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Davi, apesar das maluquices dele, ele viveu essa realidade, agradando-se do Senhor acima de tudo. E Deus, em contrapartida, atendia os desejos do seu coração. No seu tempo, né? Em sintonia com a vontade de Deus, esses desejos. É o Salmos 27, né? E é dele o Salmo 27. Eu não me lembro exatamente, só lembro da fala. Ela ali, ó. O ponto alto para você. O ponto alto para mim foi o Salmos 1, né? O Salmos 1. O Salmos 1. Destaque aí? Esses domínios aqui, né? O conselho, o caminho e ali a igreja. Aí para aplicar com os jovens, com as crianças, com os adolescentes. Então isso aqui é muito interessante. Sim. Muito, muito. Eu gostei demais. Ele é perfeito. Isso para aí a gente com certeza vai aplicar na igreja. E o Salmo 1 é como se fosse o modo, ou a pedagogia dele vai cobrir todos os outros salmos, você vai ver. Sim. Primeiro o conselho, aí o caminho, e aí ele a roda, onde vai estar, onde vai se assentar, que é onde vai direcionar os caminhos deles, né? Então, é muito importante, eu amei, gostei demais. Luiz, o ponto alto para você, fora as gracinhas do Advanil. Salmos 1, a gente está acostumado a ver o pessoal geralmente pregar em culto evangelístico, né? Você pode ver. Culto evangelístico é a base ali que eles usam para fazer o evangelismo, né? Mas a gente vê que ele é muito mais profundo e tão quão necessário um culto evangelístico quanto um culto normal da igreja, que tem muita gente que está no dia a dia lá, mas a mentalidade ainda continua a mentalidade ímpio, né? Então, Boa. É um texto que é a base de tudo e que leva tanto a igreja quanto... Boa. Podemos orar para fechar? Senhor, muito obrigado por esta manhã e esse primeiro módulo no livro dos Salmos. Que nós possamos, Senhor, revisitar esses salmos até o próximo encontro e aí a gente continuar analisando cada um com essa precisão, como vimos no Salmo 1. Queremos pedir a graça do Senhor, toda vez que a gente for ministrar, ou no estudo bíblico, ou no sermão, qualquer um desses salmos, que o Senhor nos unja, ilumine e que o povo lá, nossos ouvintes, sejam edificados pelo Senhor. Muitos estão nas mesmas circunstâncias que Davi, no Salmo 3, no 4, talvez enfrentando uma dor terrível, como nós vimos no 5, ou no 6, diante do desespero humano. Senhor, qualquer que seja a situação, nos dê a graça para ministrar cada um desses assuntos e que alcance o coração das pessoas e eles sejam restaurados para a glória do Senhor, é que oramos e todo o povo de Deus diga amém.